Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um dia do evento Não Pare, Adapte, Vendas na Prática. Hoje a gente vai estar iniciando esse dia falando sobre um assunto que é extremamente relevante para toda a operação de venda, tanto em ocasiões normais, como também numa situação de crise. Acho que amplifica ainda mais a importância disso. E hoje eu vou estar com 3 convidados aqui, falando um pouco sobre como fazer um follow-up muito bom para aumentar a conversão, e o foco sendo nesse. Acho que esse momento é muito propício para que a gente fale de estruturação de follow-up, de como fazer isso bem feito e, principalmente, visar aumento de conversão. Esse acho que é o objetivo de toda empresa, de toda a área de vendas, e a ideia é que a gente fale um pouco sobre as práticas, sobre o que pode ser feito para ter um follow-up de mais qualidade, mais bem estruturado, que gere inteligência para a empresa, que gere eficiência para os vendedores e, principalmente, resultado, que é o que todo mundo busca. Hoje, como eu disse, eu estou com 3 convidados aqui. O primeiro deles é o João Augusto, CEO da Nectar. João, bom dia. Se apresenta aí, fala um pouquinho para a galera sobre o que a gente vai falar, sobre a visão de vocês, e depois eu passo já para o resto do pessoal. Beleza, bom dia, João, bom dia, Fausto, bom dia, Júlio. Sou o João, sou CEO da Nectar e cofundador também. Atuei durante os últimos 4 anos liderando o time de vendas e marketing. E estou aqui hoje para tentar passar um pouco de conteúdo com só feras aqui na sala. Vou aprender mais do que ensinar. E é isso, João. Acho que não tem muito o que apresentar, não. Né, a gente vai divagando sobre o assunto aí conforme a conversa. Eu também estou aqui com o Fausto Reichert, que é o diretor comercial da PipeRun. Fausto, seja bem-vindo, bom dia. E aí, João, obrigado. Meus colegas aí, obrigado pela participação também, né? Agradecer a Exact aí pela oportunidade de novo, mais um webinário juntos aí. Eu que estou lá desde o início lá com a galera, né? Um dos primeiros clientes da Exact e tal, e tanto tempo aí nessa luta junto de levar conhecimento, levar experiência aí. Então é bem legal. Eu adorei a motivação do evento e da série, né? Não pare, adapte. Então é legal. O momento que a gente vive é esse, né? Para quem viveu outras crises em outros momentos, é um momento bem diferente na história, na nossa história humana até, né? E então muito obrigado pela parceria de sempre aí. E vamos conversar, né? Vamos falar de vendas, que é um negocinho que eu já faço aí há uns 25, 30 anos, né? Então, contar um pouquinho aí das nossas histórias aí pra galera. Acho que é um assunto que os 4 aqui gostam. Falar de venda, falar de processo, falar de eficiência. E o meu terceiro convidado aqui hoje é o Júlio, da Agendor. Júlio, seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela participação. Opa, fala, João, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, prazer aí estar com vocês aí nesse webinário e poder compartilhar um pouco de conhecimento, né, um pouco da nossa experiência. Bom, eu sou o Júlio Paulino, sou um dos fundadores de uma startup chamada Agendor. O Agendor é uma plataforma de CRM que atua como um assistente pessoal para equipes de vendas, né? E a gente já está no mercado faz um tempinho, desde 2012, e espero poder contribuir aí com todos. Enfim, vamos nessa. Bacana. Como vocês puderam perceber, eu estou falando com 3 empresas de CRM aqui, então a gente está na raiz aí do processo de venda, a gente está justamente na etapa que é o vendedor usando uma ferramenta para conduzir essas negociações, para trabalhar esses leads que ele recebeu, que ele prospectou, que ele trouxe, e acho que o assunto follow-up, ele é muito abrangente porque, como eu estava falando com o pessoal antes aqui da gente iniciar, o vendedor que faz bem follow-up, ele sempre está buscando mais eficiência, sempre está buscando fazer melhor isso, e principalmente com mais resultado, e é uma dúvida de muitos vendedores sobre como é um follow-up bem estruturado, o que deve ser feito, qual a distância entre as tarefas, que tarefas valem mais para cada tipo de lead, como fazer esses alinhamentos. Então, a ideia é a gente passar um pouco sobre esses assuntos aqui. E a primeira pergunta que eu pergunto para vocês, ela é bem abrangente, é justamente para a gente dar um overview geral de quais são as principais características, na opinião de vocês, que compõe aí um follow-up que vai gerar uma alta conversão, um follow-up eficiente que gera resultado para a empresa. Vou começar a manter a ordem de antes, começar pelo João, depois vou revezando. Beleza.
Cara, durante muito tempo, enquanto eu até vendia, sabe, João, eu sofria muito para conseguir retorno dos clientes no começo de tudo. E teve um conteúdo muito legal, que foi o conteúdo do Sender, que é um conteúdo que eu peguei na época com o Dieguinho da Rock Content. Ele passou isso para a gente em 2015 ou 2016, onde ele falou sobre alguns itens dentro do Sender, e quando ele falava sobre follow-up, ele falava que tudo que você fizer em volta da pontualidade é legal, mas só a pontualidade abre o caminho correto. Então, o primeiro pilar de um follow-up é ser pontual no quesito de marcar um retorno correto e fazer esse retorno no tempo e na data correta. Então, a partir daqui, ele dizia que tudo em volta disso era critério de criatividade. Então, você pode fazer isso. Eu comecei a receber, eu acho que com a crise, Fausto e o Júlio também devem ter recebido, follow-ups e tentativas de conversão via WhatsApp, que o cara manda um vídeo. Não sei se vocês passaram por isso. Eu estava olhando um esquema de comprar um lote, algumas coisas assim. Cara, galera me ligando, aí eu não atendia, porque horário de trabalho, acho que eles pensam que a gente não está trabalhando. Começaram a me mandar um vídeo no WhatsApp. Assim, de curiosidade, eu assisti o vídeo. 1 minuto de vídeo, ele se gravou falando para mim, João, você não pode me atender e tal. Falei, caraca, que massa, né, velho? Criativo, simples, é uma coisa que as pessoas hoje, cada vez que a gente cria uma forma nova de acessar o próximo, né, principalmente nesse viés de vendedor e comprador, a gente precisa de ser criativo quanto a isso e ser pontual, porque a pontualidade ela serve para a gente não lembrar que ela existiu. Porque se você lembra, é porque alguém atrasou, entendeu? É mais ou menos esse ponto. E acho que de uma forma bem inicial é isso que eu abro, falando de pontualidade e criatividade para follow-ups. É a forma como eu faço os meus, quando eu tenho algum tipo de negociação e tenho uma boa conversão, e como eu tento induzir o meu time a fazer também. Massa. São pontos que são extremamente relevantes, principalmente essa questão de não engessar o follow-up, né? Não querer que ele seja sempre do mesmo jeito para qualquer lead. E acho que aí é onde entra muito essa criatividade do vendedor. E, obviamente, o compromisso, a preocupação com o lead, em conseguir acessar ele da melhor forma possível e engajar, são boas características. Mas, Fausto, além disso que o João já falou, o que tu enxerga aí como característica relevante de um follow-up que gere uma alta conversão? Eu acho que se a gente está fazendo um follow-up é porque a gente já teve um primeiro contato, né? Então, uma das estruturas que a gente usa aqui e indica para os nossos clientes nunca saia de uma reunião sem um acordo de uma nova data. Né? Então, para poder ter e ser pontual e tal, que o João colocou até, eu preciso sair de uma reunião com um acordo com o cliente quando que é a próxima data. Quando que a gente conversa de novo? Né? E para isso a gente precisa entender muito a origem desse lead, né? Certo? Para a gente conseguir sair de uma reunião com uma data para fazer um follow-up e tal, a gente precisa de um acordo. Para ter esse acordo, eu preciso saber de onde que veio esse lead. Ele é de inbound, ele é outbound, ele veio marcado por uma agenda lá no Exact, quais são as perguntas que fizeram para ele. Eu preciso entender a realidade desse lead para mim saber qual que é o momento desse follow-up. Eu já devo ligar daqui 2, 3 dias, ele está muito quente, está querendo comprar, já era um decisor, é um influenciador, eu vou precisar marcar um follow-up para agendar uma nova demonstração, apresentação com a diretoria da empresa, né? Depende do nível hierárquico, o pipe a gente trabalha muito com contas médias grandes, né? Então, o que tem acontecido? Meus vendedores, eles têm vários follow-ups para fazer, né? Porque tem uma hierarquia, às vezes, de um gerente, um diretor, depois com um contrato, com jurídico, né? Então tem esse momento, assim, de quantidade, né? Eles têm muitas quantidades, né? A gente faz muito follow-up, mas é sempre com um acordo. Acho que esse é o principal. Se você conseguir enxergar de onde veio o lead e tal, qual que é o acordo da nova data? E se não sair com um acordo de nova data, fica aquele negócio, né?
O vendedor começa a correr atrás o tempo inteiro e o cliente não tem compromisso nenhum, porque ele não acordou isso, né? Então e uma das coisas que, principalmente o brasileiro, que é muito humano, que é o país do jeitinho, que é, né? Então se a gente sai com um acordo, geralmente a gente cumpre ele. Então esse é o principal, sair com um acordo. Perfeito. E isso que tu falou mais no final sobre o vendedor é muito real, né? Porque, querendo ou não, acho que todo mundo aqui já vendeu a sua empresa, já vendeu a sua ideia, já vendeu o seu produto e sabe muito bem que a sua equipe de vendedores, os vendedores, eles querem vender. Isso acho que é uma característica de um bom vendedor, né? Ele sempre está querendo vender. Só que é uma coisa que eu falo muito para a minha equipe, não adianta só o vendedor querer vender e não entender o lead, em que momento ele está, se ele já está no momento de compra, se ele quer comprar também neste momento. Então esse alinhamento com o lead, esse combinado, né? Ele é extremamente fundamental porque no final das contas, é isso que vai determinar todos os passos que vão acontecer da reunião até um possível fechamento. Ter uma reunião boa é muito importante, mas nem todas as negociações se fecham na hora. Então, esse trabalho posterior é extremamente relevante e é um alinhamento que tem que ser mútuo, né? Não pode ser uma programação só do vendedor. Porque senão é o vendedor fazendo atividade sozinho e correndo atrás, como tu falou, de um lead que muitas vezes ele vai estar ligando no horário errado ou vai estar usando o meio de comunicação que é menos eficiente e não vai dar resultado. E, Júlio, dentro da operação aí de vocês e que vocês acompanham aí dos clientes, o que mais tu acredita que sejam aí características desse follow-up de sucesso? Tanto o João quanto o Fausto trouxeram essa questão, de certa forma, do compromisso, né, do alinhamento com o lead, e o que tu visualiza aí dentro da realidade de vocês? Legal. Bom, acho que tem muito do que o João falou, né, dessa pontualidade, dessa responsividade também, né, então quão rápido você é para fazer esse follow-up com o cliente. Tem muito do que o Fausto ele falou também, de você sempre ter um próximo passo combinado e acordado com o cliente. E eu queria adicionar um terceiro ponto, que é a contextualização. Então, a personalização desse contato, né? Assim, que tipo de dado que o vendedor ele já possui desse cliente, que ele pode aproveitar para contextualizar esse follow-up que ele está fazendo, né? E aí entram aquelas anotações no histórico do cliente relacionadas ao que o vendedor ele já conversou com o cliente, né? Então, é muito importante que o vendedor ele faça boas anotações, ele faça anotações claras e objetivas. Ele não precisa descrever exatamente palavra por palavra que ele conversou com o cliente, mas sim, pelo menos, bullet points que vão fazer ele lembrar do que ele conversou a última vez com esse cliente numa próxima conversa, num próximo follow-up, né? Porque, normalmente, principalmente agora, nesse momento que muitas empresas estão fazendo, não estão tendo muito negócio ativo, né? Porque, eventualmente, as empresas elas estão ou terminando o contrato, ou então postergando, enfim, pedindo carência, e as empresas estão fazendo muita prospecção e prospectando bastante, né, para gerar demanda para quando o mercado ele começar a reaquecer. Os vendedores eles estão lidando com muitas prospecções, muitos contatos, então ter essas informações cadastradas no histórico do cliente para poderem ser usadas futuramente no próximo follow-up com o cliente é muito importante também, né? Além daquelas informações prévias que você, através de uma automação de marketing, já pode ter obtido desse cliente. Então, por exemplo, saber qual que é a persona dele, qual que é o site, o que a empresa faz, qual que é a segmentação, qual que é o segmento que ela atua, né? Que tipo de dor que esse perfil de cliente ele tem. Então, usar todos esses dados para contextualizar o seu follow-up também é muito importante. Legal. Acho que um ponto que a gente acabou explorando e que é fundamental é justamente essa questão de conhecer o lead, né? Porque dentro de conhecer o lead, não só vai entrar a origem dele, o que ele se interessou, o material que ele interagiu, como é que foi a conversa com uma pré-venda, por exemplo, que informação foi coletada ali, mas também vai trazer essa questão do grau de decisão. E, querendo ou não, isso deve mudar a postura do vendedor perante aquela negociação, né? O follow-up ele não é um processo padrão de caixinha que ele pode ser exaustivamente repetido com todo lead que fazendo aquele processo vai dar certo. Sim, é um processo,
mas é um processo que vai muito de acordo com cada lead, né? Com cada situação, com cada empresa, com cada momento, muitas vezes, porque não sei na operação de vocês, mas na nossa existiu uma diferença do que a gente chama pré-Covid e pós-Covid em relação com os leads que vieram para a reunião e tiveram follow-up. Isso também influencia, então o contexto, o ambiente externo também faz muita diferença. E isso, consequentemente, vai influenciar em cadência de atividades, em tipo de atividades que vão ser feitas, né? Mas acho que o primeiro ponto que a gente pode marcar aí como um fator de sucesso de um follow-up para ele gerar muita conversão é essa questão de conhecer o lead e ter um bom alinhamento com ele, né? Porque a relação entre alinhamento com o lead e sucesso da venda, acho que ele é diretamente proporcional, porque, mais uma vez, não é só o vendedor fazendo as atividades, porque muito vendedor pensa dessa forma, né? Ah, não, beleza, disseram que eu tenho que fazer tantas atividades de ligação, tantas atividades de e-mail, eu vou lá e vou operacionalizar isso com todo o santo lead, e aí eu vou estar fazendo o que eu tenho que fazer. Sim, acho que queria que vocês compartilhassem muito essa visão sobre o que a gente visualiza de padrão em termos de atividades, de métrica, o que pode ser estabelecido como padrão e o que tem que ser personalizado, porque acho que é um balanço que é sempre uma incógnita para o vendedor. O quanto eu posso criar de padrão e automatizar esse processo com as personalizações mais simples ali de nome da empresa, nome do lead, etc., para dar eficiência e conseguir dar escala, porque o volume, como o Júlio falou, ele é um volume alto de oportunidades que o vendedor vai trabalhar, mas qual que é o balanço entre essa questão de ser personalizado e ser automatizado? Porque é um desafio para o vendedor conseguir trabalhar essas duas coisas, né? Eu preciso ter escala, eu preciso também abranger um número grande de leads, mas não posso cair num processo que não olhe para quem esse lead é. E na opinião de vocês, como é que vocês visualizam isso? Eu vou começar pelo Fausto agora. Como é que tu vê esse balanço de personalização e automação? Bom, dentro do PipeRun, a gente nasceu fazendo CRM para nós, para tentar automatizar aquilo que quando éramos ainda uma agência de marketing, né? Então a gente trabalhava com muita oportunidade e com um ticket relativamente baixo. Então, com um ticket mais baixo na época, o que a gente fazia? Muitos itens em etapas do funil, em tempo específico e tal, de cada etapa do funil, fazia o follow-up automatizado, mandava um e-mail, mandava um SMS, mandava uma chamada no WhatsApp e tal, então era volume. Depois a gente foi mudando, veio o PipeRun, nos últimos 3 anos a gente tem mudado bastante, o perfil do cliente também mudou. Então, o que tem acontecido agora? Agora a gente tem um processo muito mais humanizado. Então, assim, tem um acordo com o lead de ligar tal data, de acertar dentro do processo dele, né? Porque não é a gente que vende, né? É o cliente que compra, né? Então, e normalmente no nosso perfil de cliente a gente está se adaptando ao modelo em um processo de compra do cliente. Então, tem que gerar uma ordem de compra, tem que ter um número específico do SAP dele lá de pedido de compra, então, assim, tem processos aí distintos. Nessa vibe aí, o que a gente vê? Nesse momento de Covid, a gente tirou tudo que era automação, que não fosse para enviar algum material específico para o cliente, e a gente optou 100% da conversa humana e tal. Os nossos follow-ups que demoravam lá, 10 minutos, hoje demoram 30, porque a gente está ouvindo o cara do outro lado, ele está contando sobre a equipe, sobre o home office, sobre como é que está a empresa. Então, assim, as pessoas têm muita necessidade de conversar agora, né? Tá todo mundo muito isolado em casa, tá todo mundo muito sozinho. Então, essa necessidade de conversar fez com que a gente mudasse o nosso modelo, né, dessas automações, reduzisse um pouco elas no que tange a alguma pergunta específica, então elas viraram aquilo que a gente manda o material, e o processo em si, bem humano, ouvindo o cliente do outro lado, para ele contar a realidade dele. Perfeito. E eu acho que essa questão de a necessidade de ouvir o lead, eu acho que eu percebo pelos meus vendedores alta performance, que os meus vendedores que performam bem, eles têm um follow-up que ele é muito baseado, e sempre foi muito baseado em entrar em contato com o lead, ouvir bem ele e ter esse alinhamento dos próximos passos, como é que é a relação de tomada de decisão, quem tem que ser acionado, e acho que isso é uma coisa que acabou
sendo impactada e que mudou o mindset de muito vendedor neste momento que a gente está tendo de crise, onde a necessidade é justamente de se adaptar e não simplesmente parar ou fazer do mesmo jeito, é a adaptação total, que é essa questão de ouvir o lead. E principalmente, os leads estão mais propensos a falar, né? Eles querem ser ouvidos, eles querem entender se realmente a solução que está sendo oferecida, ela vai resolver o problema, porque, querendo ou não, nenhuma empresa, acho que faz investimento sem esperar retorno, mas neste momento isso ainda é mais evidente, né? Ninguém vai querer dar um tiro no escuro e investir em uma solução só por investir. O foco vai estar justamente em ter resultado dentro disso. E aí o vendedor entender que existe essa preocupação e isso vai, querendo ou não, determinar e influenciar tudo que vai ser feito a partir de um primeiro contato é extremamente relevante, e o vendedor tem que usar a seu favor essa ideia de que o lead está disposto a falar. E não ser só um monólogo, né? Que muito vendedor acaba fazendo de um follow-up, eu ligo lá para saber, e aí, vamos fechar. Não, agora e aí, como é que estão as coisas, como é que está a tua empresa, como é que vocês estão operando, como é que está a família, e eu vi muito esse lead. Mas, João, na tua visão aí, como é que fica esse balanço aí de o ser personalizado, o ser automatizado, o que pode ir para um caminho, o que pode ir para outro? Cara, o nosso início foi bem parecido com o que o Fausto falou. Então, a gente desenvolveu o software primeiramente para resolver um problema nosso, só que a gente era software house ao invés de ser agência antes. Sim. E isso foi muito complexo porque a gente não entendia nada de marketing. Então, a gente sobreviveu 3 anos da empresa sem fazer inbound, sem gerar lead de inbound, sem fazer nada automatizado. Então, foi muito tempo começando, fazendo outbound sem saber o que estava fazendo. A gente não sabia muito bem até o que era aquilo. Mas a gente nunca foi muito de automatizar as coisas, principalmente no processo comercial. Por se tratar de um follow-up, por se tratar de uma reunião antes de uma demo, ou de um assessment, ou alguma coisa assim. O nosso tato foi sempre ser muito personalizado, até uma demonstração da solução ser com a realidade do cliente, uma reunião, ser, antes de fazer a reunião, pesquisar tudo sobre os caras, fazer, acho que o Júlio foi muito assertivo com a colocação dele sobre as notas, sabe? Tipo, tomar nota, fazer os tópicos do que são as coisas mais importantes que eu falei com aquele cara, porque, de certa forma, você está guardando umas palavras-chave que elas vão ancorar para que na hora que você faça um próximo follow-up, elas deem mais abertura no contato, né? Então, eu sou bem personalização e bem pouco automatização. Apesar de que, com a escala, você vai começar a trazer um número de clientes considerável, não dá para manter o mesmo nível de personalização que você tinha quando você tinha 3, 4 vendedores. Sim. Né? A gente viveu isso aqui na prática, acho que vocês, né, na Exact também, o Fausto e o Júlio também. Então, quando você constrói um time, você vai começando a perder um pouco desse tato da personalização. É um desafio para a gente, né, como liderança, de não deixar isso acontecer de forma tão abrupta que atrapalhe os resultados ou que gere problemas, né, nos resultados de vendas, mas é muito complexo conseguir o meio termo disso. Eu gosto muito da personalização, gosto muito da colocação do Júlio sobre a questão de tomar notas, sabe? O que o Fausto também falou, de uma reunião anterior, conseguir fechar o acordo, tomar nota e fazer o follow-up muito personalizado, da melhor forma mais criativa que você pode. A gente encontrou um pouco de dificuldade na abertura de prospecção, sabe? Nos leads que já estavam no funil de março, não sei se vocês passaram pela mesma coisa. Os leads que já estavam no funil em março, foi mais tranquilo tratar com eles. Eles até atendiam, porque o brasileiro, o Fausto falou isso, o brasileiro ele tem dificuldade até para falar não, sabe? Sim. De tão isso é um fato. Barganhador que a gente tem, não é dificuldade de comprar, é mais dificuldade de negar do que de falar
E aí eu te enrolo até você me esquecer, ao invés de te dar um não no começo. Né? Isso a gente tenta tratar de tudo quanto é forma, mas uma vez ou outra acaba aparecendo. Então, as oportunidades que não faziam sentido, as pessoas encontraram um álibi para falar, olha, não faz sentido. Sim. Beleza, desentupir um pouco do funil do que não fazia sentido. E as oportunidades que faziam sentido, beleza, vamos acelerar as negociações, porque tá entrando agora um negócio de home office aí, que eu não sei como isso vai ser, e eu preciso de controlar o meu time. Então, para essas contas adiantou bastante. Agora, para abertura, a gente encontrou uma dificuldade depois nessa era pós-Covid, né? Essa era pós-Covid, ela deu um pouco de dificuldade, porque a gente percebe que as pessoas não estão com abertura para a palavra investimento, sabe? Para a palavra novos custos, elas estão abertas para as palavras substituição para redução de custos. Sim. O que você pode me oferecer aqui que você vai reduzir meu custo? Economia cabe melhor do que investimento nesse momento. Exatamente. Então, no final das contas, é tudo a mesma... ele está atuando da mesma forma, mas a gente muda a comunicação e consegue um pouco mais de abertura. Apesar de que, ainda assim, no meu perfil de cliente, eu tenho encontrado algumas dificuldades de conseguir falar a primeira vez. Sim. Quando eu acerto o cliente nessa primeira vez, as oportunidades estão andando mais rápido e com um tempo bem legal e tudo. A gente percebe que com o Covid, acho que nós três atuamos, falando de mim, do Fausto e do Júlio, nós temos perfis de clientes diferentes, mas em alguns mercados a gente se encontra, isso é bem comum e normal, mas eu não sei se vocês perceberam que pelo menos comigo foi. A nossa fatia de market share, que antes era desse tamanho, dentro desse mercado todo, ela deu uma reduzida bem considerável, porque muita empresa nem existe mais, desde quando começou essa crise, e muita empresa fechou as portas para esse contato. Então, num cenário tão complexo, sabe, tanta gente achando tanta coisa, que a única certeza que eu posso dar nesse momento, da minha opinião, é personalizar é melhor do que automatizar para agora. Sim, e vem muito o que a gente vem falando de, mais uma vez, entender quem está do outro lado, entender o contexto que ele está inserido, Isso. Porque, como o Júlio trouxe antes, essa questão de ter registro, ter as anotações, sempre vão fazer com que eu faça o próximo passo ser um próximo passo, né? Porque se eu não tiver registro de como foi uma primeira conversa, depender só da minha memória, dependendo do volume de leads que vão ser trabalhados, quando eu tiver lá na minha agenda, no meu CRM, atividade de ligação, follow-up ou nutrição para aquele lead, eu vou partir da onde, né? Eu vou partir do processo padrão e... Obviamente, dentro de um ciclo de follow-up é possível se criar materiais e usar materiais que sejam comuns para determinados mercados, para determinados portes de empresa, para determinadas dores, mas não é uma cadência fixa, religiosa, que tem que ser assim e ponto. No final das contas, entender quem é o lead, entender o momento dele, ter informações e registros sobre isso, vai ser sempre mais voltado, principalmente num momento como esse, né, que a gente está em crise, e como o João falou, algumas portas vão se fechar para novos negócios, para novas aquisições de ferramentas, de soluções, e algumas outras portas já fecharam, então são as empresas que já saíram do mercado, infelizmente, e tantas outras estão ali lutando para não fechar. E aí a palavra investimento vai gerar esse olhar de, putz, investir agora, nesse momento, e a palavra economia vai estar muito ligada a isso. E quando a gente fala de economia, no final das contas, também eu evitar perder leads, né? Eu tenho um processo de follow-up que reduza, não só aumente minha taxa de conversão, porque isso vai fazer com que eu perca menos, mas ter esse olhar de perder menos também, ganhar mais, todo vendedor vai olhar e acho que sempre olha, mas ter essa preocupação em trabalhar aquele lead de uma forma que eu perca menos a atenção dele, eu perca menos a chance de ter um fechamento por usar um processo que seja, vamos botar entre aspas, padrão ou automatizado, que eu já conversei muito com os vendedores nossos aqui, falando, putz, queria conseguir montar uma cadência de e-mail e deixar que eu fizesse a reunião e ele fosse disparado de tempos em tempos, e a minha reação é sempre,
Não, pera aí, porque Melhor vai mudar. comprar uma impressora de dinheiro, né? Vai mudar o momento que o lead tá, vai mudar muitas vezes o próximo passo. Tem leads que a gente vai fazer reunião que vão falar, beleza, vamos conversar amanhã que eu já tenho uma resposta. Tem leads que vão falar daqui a um mês, daqui a uma semana, e só essa linha de tempo entre um contato e outro, ele já muda totalmente a história, né? Não faz com que seja sempre igual. Tem as indicações, né? Tem as boas práticas, mas nunca vai ter o assim e faz assim que tá tudo certo, porque e ter uma alta conversão, né? Mas, Júlio, na visão aí da Agenda, como é que tu enxerga também essa questão da necessidade? Eu vou botar na palavra necessidade, porque acho que a gente concorda que nesse momento, principalmente, saber quem é o lead, personalizar atendimento para ele é uma necessidade, e como essa relação com a automação, com escala, dentro da realidade aí da Agenda. Legal, tá bom. Então, falando um pouco sobre automação versus personalização, né? Sempre, acho que o maior objetivo, assim, de qualquer empresa que busca escala, que busca se relacionar com muitos clientes e vender em escala, é fazer automatizações que sejam personalizadas, né? Que sejam de acordo com a persona do seu cliente potencial, que seja de acordo com o segmento que ele trabalha, de acordo com os problemas que ele está tentando resolver, né? Então, aqui no Agendor, a gente usa a automação principalmente nas etapas iniciais de contato com o nosso cliente em potencial, né? Então, toda etapa de marketing, a gente aplica bastante automação para justamente coletar informações desses clientes em potencial, para qualificar eles, e aí sim passar para o nosso funil de vendas, e a abordagem no funil de vendas é uma abordagem mais personalizada, né? A gente usa, então, a automatização para processos automáticos para evitar o trabalho manual e repetitivo das pessoas, né? E a personalização durante as conversas que a gente está tendo com o cliente. Então, dependendo do segmento do cliente, é muito provável que o vendedor ele já tenha conversado com outros profissionais, outros potenciais clientes que sejam daquele mesmo segmento e tenha aprendido, né? E tenha aprendido sobre aquele segmento, sobre como que aquele segmento funciona, que problemas que normalmente aquele segmento, aquela persona está tentando resolver. E muitas vezes o vendedor ele pode até saber mais do segmento do cliente do que o próprio cliente. Então, a personalização, ela entra nisso, né, de como que o vendedor ele faz para usar todo o know-how que ele já tem sobre aquele tipo de perfil de cliente, aquele tipo de segmento, para ensinar o cliente durante um processo de vendas, né, para passar insights. E aí, ou seja, ele tá personalizando essa conversa com o cliente, ele não está enchendo o cliente de pergunta, né? Por quê? Porque, ainda mais agora sim, a gente já está estafado de vendedor ligando para a gente falando, deixa eu te fazer algumas perguntas para eu ver como que a gente pode te ajudar. Não, eu não quero saber disso, eu quero saber, eu quero falar com você, eu quero falar com alguém que já saiba como me ajudar, né? Sem que eu precise descrever toda a situação da minha empresa e etc, né? Então, o cliente, o vendedor, ele ter esse know-how, ele ter estudado sobre o segmento daquele cliente, os problemas mais comuns, aquela pessoa que ele está atendendo, né? E poder usar isso de uma forma que gere uma reação no cliente do tipo, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Isso vai muito na linha do Challenger Selling, que é um livro muito bacana, The Challenger Sale, que é um livro que fez um estudo sobre os principais tipos de vendedores que trazem mais resultados. E aí esse estudo ele foi feito, se eu não me engano, na crise de 2008, e justamente no momento de crise eles encontraram um tipo de perfil que era o Challenger Salesperson, que tinha o maior resultado. E aí o tipo de abordagem que ele tinha era de fazer uma conversa que o cliente ele estivesse disposto a pagar por aquela conversa que ele estava tendo. Então, numa pegada muito mais consultiva e educativa, né? Isso entra a personalização. Agora, o processo, ele serve para a gente não deixar de lado aqueles leads que escaparem pelos dedos, né? Porque é muito comum o vendedor ele esquecer de fazer anotações sobre o cliente, ou então definir
um próximo passo, um follow-up com um determinado cliente, e aquele cliente, ele ser esquecido, assim. Já teve casos de empresas, né, clientes do Agendor, em que cada cliente deles, todas as anotações eram feitas em fichas de papel, anotações em papel de todo o histórico comercial, de todos os dados de contato, pessoas daquela empresa. E essas fichas, elas eram arquivadas, e lá continha informações como fazer follow-up daqui a 6 meses. Só que isso daí ia para um arquivo cinza, e aí quem ia olhar aquilo? Né? Ninguém ia olhar aquilo. Então, e a gente agora está num momento totalmente diferente, que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, né, para automatizar o nosso processo de lembrar desses clientes e não deixar escapar o que não está tão quente, né? Porque tem isso também. O vendedor bom, ele é capaz de fazer um scoring, ou seja, fazer uma pontuação e entender se esse cliente que ele está conversando, ele está quente, e ele vai avançar rapidamente, e ele precisa de um follow-up mais constante, ou seja, com um intervalo de tempo menor, ou se tem cliente que às vezes precisa de mais um tempo, que vai precisar de mais conteúdo para aprimorar a decisão dele, para avançar no seu processo de vendas. Então, um bom vendedor, ele é capaz de fazer esse tipo de escoragem, né? E aí ele consegue determinar também a frequência de follow-up com base nessa escoragem, né? Perfeito. E essa questão não só vai influenciar para quem está mais próximo de um fechamento, né, para mapear quem está próximo, mas uma coisa que eu falo para os meus vendedores é que o momento que a gente está vivendo, e aí serve tanto para leads pré-crise e esses pós-crise, muitas vezes vai ser o lead que vai fechar uma porta para agora, né? E se ele for se organizar nessas atividades e ter ferramentas para ajudar a lá na frente retomar esse lead, muitas vezes ele vai estar plantando agora essa possibilidade para ali na frente colher uma venda. Então, em muitos casos, vai iniciar personalizado, né, esse contato, e aí cheguei nesse ponto aí, onde eu entendi que esse lead, ele é um lead bom, ele é um lead que faz sentido, mas não é para agora. E aí, para onde eu vou, né? Muitas vezes é nesse momento onde a automação e mandar materiais que façam sentido para aquele lead, mas que não exijam tanto esforço em elaboração do vendedor mesmo, dele parar e deixar de fazer uma reunião para lá escrever e-mail para esse lead, vão ajudar a manter pelo menos ele recebendo materiais para que daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, o vendedor retome o contato e aí então avance. E uma coisa muito legal que tu falou, Júlia, é essa questão da relação entre eu fazer um follow-up que eu vá lá ficar fazendo perguntas para o meu lead sobre coisas que muitas vezes eu já deveria saber como vendedor ou puxar da minha experiência, porque no final das contas, nesse momento em especial, uma coisa que eu percebo é que os leads, eles querem uma visão de fora. Eles querem alguém que já interagiu com o mercado dele de fora, não de dentro do mercado dele, do segmento que ele está inserido. Mas justamente trazer essa questão de o que as empresas estão fazendo, quais as boas práticas, como é que as empresas estão atuando nesse cenário, uma visão de especialista. E a partir disso conseguir mostrar para o lead que realmente, olha, eu consigo te ajudar. Eu tenho informações que vão te ajudar justamente porque eu estou de fora. Eu estou vendo o mercado acontecer de uma outra maneira. E, mais uma vez, a gente retoma para essa questão do registro, de saber como é que foi a conversa anterior. E, muitas vezes, isso vai possibilitar com que eu veja pontos em comuns entre leads, né? Entender que, não, olha, todos os leads que vieram dessa origem, eles têm essa característica, todos os leads desse segmento estão passando por isso. E aí eu consegui fazer um follow-up ainda mais dedicado a esses leads, e muitas vezes ver que um material lá que eu elaborei para o meu lead X, ele também vai funcionar para o meu lead Y e Z, porque eles estão na mesma situação. E aí conseguir ter uma celeridade nisso. Obviamente que automatizar tudo e fazer tudo automático, acho que é irreal quando a gente fala de um processo de follow-up eficiente, né? Porque, mais uma vez, e isso é uma coisa que eu sempre falei para os vendedores, vocês têm que fazer os contatos, escrever qualquer material de uma maneira que o lead sinta que é para ele, é especial, ele entenda que vocês estão fazendo aquilo ali para ele. Se vocês estão ligando, é uma ligação que vocês querem fazer para ele e ouvir para ele. Se é um e-mail, ele tem que sentir que aquilo foi escrito para ele, e não para um lote de
de leads que ele foi lá e simplesmente disparou um e-mail em massa achando que iam ter levantada de mão. E acho que uma coisa que a gente ainda não entrou tanto, mas que é extremamente relevante, é essa questão do vendedor aprender com o follow-up que ele faz, né? E entender tanto com o que ele ganha, mas também com o que ele perde, como é que ele fez esse follow-up, como é que ele pode gerar mais eficiência dentro desse processo. E aí, falando mais do âmbito prático, o que vocês visualizam que ajudam a tornar esse processo de follow-up mais eficiente? O que podem ser indícios para o pessoal que está assistindo, principalmente a galera que trabalha com vendas, o que pode ser tirado do processo de follow-up atual de indício para que eu deixe ele ainda melhor e, consequentemente, tenha mais resultado em cima disso? Começar ali pelo João. Começa pelo Júlio. Acho que pelo Júlio? As últimas duas então, é melhor começar por ele. Vamos lá, Júlio. Para ficar justo. Tá legal. Bom, falando sobre o que aprender, né, para otimizar o processo de follow-up, existem algumas estatísticas já, alguns benchmarks de mercado que dizem que a maior parte das vendas, cerca de 80% das vendas, se eu não me engano, se não me foge o número agora, elas são feitas depois da sexta tentativa de contato, né, com aquele lead. Ou seja, isso daí processo de cadência. Cadência é um termo usado para definição de quais atividades, quais follow-ups você vai fazer no seu processo comercial para conseguir contato e avançar aquele cliente, né? Então, de um lado tem a cadência e de outro tem o seu tempo de resposta, né? O tempo de resposta de um primeiro contato. Então, pensando em processos de inbound, ou então meramente um processo em que o cliente ele faz uma solicitação de um orçamento no site do cliente e essa solicitação ela cai no CRM do cliente, o vendedor que for atribuído como responsável por aquela oportunidade, ele tem que ter uma responsabilidade muito alta, assim, ele tem que fazer um primeiro contato com aquele cliente que solicitou um contato muito rapidamente, porque se você for parar para pensar, a forma como nós mesmos a gente usa a internet é muito rápida, né? A gente está num site, passa 2 minutos, a gente já está em outro site, já está vendo outra coisa, a gente não dedica tanto tempo para uma única coisa, né? Então, conseguir aproveitar essa janela de atenção que o cliente está dando para sua marca é muito importante. A gente fez um estudo recente aqui no Agendor e existem alguns benchmarks de mercado, mas a gente resolveu testar para saber qual que seria o nosso número aqui interno. E aí, compartilhando com vocês, a gente descobriu que quando a gente faz um primeiro contato com um cliente em menos de 10 minutos, a nossa taxa de conversão ela é 178% maior do que quando a gente deixa de fazer esse contato para depois de 10 minutos, né? Então, é muito proveitoso o vendedor ele ter esse contato muito rápido, né? E aí, então, juntando as duas coisas, né? Cadência de atividades e responsividade, né? O famoso Lead Response Time, LRT. Essas duas medidas, elas são inversamente proporcionais, e isso que também o gestor ele pode avaliar e entender como que funciona o processo para o que ele vende, para o segmento que ele atende e adaptar, né, de acordo com o aprendizado que ele tiver sobre esse teste. Então, entender, bom, eu consigo, de acordo com o meu modelo de operação comercial, a quantidade de vendedores que eu tenho, a quantidade de oportunidades que eu estou gerando, eu consigo ter um LRT abaixo de 10 minutos? Se a empresa ela não consegue ter um LRT abaixo de 10 minutos, ela vai precisar definir uma cadência de tentativas de follow-up, de contato, maior para que eles consigam ter sucesso para avançar essa oportunidade no funil. Agora, se a empresa ela consegue fazer contato com mais de 90% das novas oportunidades que caem no funil em menos de 10 minutos, isso significa que ela já vai conseguir esse contato e não vai precisar definir uma cadência de atividade tão grande, né, com mais do que 6, 8 follows para conseguir contato com aquele cliente, porque ela já conseguiu no primeiro momento. Então, é interessante testar isso, encontrar um balanço e aplicar esse aprendizado no seu processo comercial, e você entender também que tipo de follow e o que cada follow precisa ter em cada uma das etapas do seu funil de vendas que ajuda a avançar essa oportunidade de uma etapa para a próxima etapa, né?
Você, num funil de vendas, né, acho que os nossos CRMs aqui, que a gente está conversando, né, tanto o Agenda, do PipeRun, quanto o Nectar, a gente oferece a oportunidade do cliente ele poder avaliar quais são as taxas de conversão que ele tem de uma etapa para outra do processo comercial dele, né? Então, de todas as oportunidades que eu tenho, quantas avançam para qualificação, quantas avançam para proposta e assim por diante, né? E aí, para cada uma dessas etapas, é importante definir quais atividades são realizadas junto ao cliente. Então, quais tipos de follow são realizados junto aos clientes. E o gestor, ele ser capaz de definir um processo padrão, e aí esse processo padrão, ele já vai entender quais são as taxas de conversão, e ele testar novas abordagens para as etapas de venda dele, para as etapas de venda que possuem a menor taxa de conversão, para justamente verificar se essa nova abordagem ela gera uma maior taxa de conversão, é muito importante, porque daí o gestor, junto à equipe, eles estão sempre aprimorando aquele processo comercial e testando, bom, então, ok, para 50% das minhas oportunidades, eu vou tratar elas dessa forma, eu vou fazer esse tipo de follow, e para os outros 50%, eu vou fazer esse outro tipo de follow com essa outra abordagem nessa etapa do meu funil. E vamos ver qual dessas abordagens faz a oportunidade de avançar para a próxima, faz as oportunidades avançarem mais para a próxima etapa do funil, né? Então, acho que esse tipo de teste é muito importante porque não tem uma verdade absoluta sobre o processo ideal de follow-up. É muito importante que a empresa seja capaz de testar e aplicar aquilo que funciona e descartar o que não funciona, né? Perfeito. E no final das contas vai não só variar da empresa, mas muitas vezes varia também de vendedor para vendedor, né? Porque eu vejo na minha equipe que eu tenho vendedores que conseguem uma abertura e uma conexão muito forte com o lead em meios como WhatsApp, por exemplo, e aí eu já tenho vendedores que são muito fortes na ligação e o verbal, né, a fala é onde está todo o poder de persuasão dele, então ele concentra muito esforço em atividades de ligação. E também tem vendedores mais técnicos que daí já vão mais para o e-mail personalizado, para o conteúdo mais direcionado para o lead, e acho que é muito importante a empresa olhar para essas variáveis, porque tem boas práticas que podem ser pegas de todos os cenários, e como tu disse, testar é importante, né? Mas testar de uma maneira inteligente, e saber muito bem, beleza, o que eu já faço que dá resultado, ter métricas para isso, conseguir mensurar para ter certeza que tem dados ali o suficiente para dizer que isso aqui é o que eu faço que já funciona, e em paralelo testar uma outra maneira de fazer follow-up que pode gerar com que se tenha mais resultado, se não com todos os leads, pelo menos com um perfil, com um tipo, ou para um grupo de vendedores, porque acho que para quem tem mais um grupo maior de vendedores na equipe, percebe isso, que existem subgrupos dentro do grupo que são mais aderentes a uma ou outra estratégia e, consequentemente, conseguir ter mais resultado em cima disso. Acho que um ponto que a gente concorda muito é ter desses dados, né, para tomar a decisão. E, claro, a gestão sempre vai estar olhando para isso, mas o vendedor também ele pode sempre tentar perceber ali aonde ele perde mais negócios. Qual etapa do funil onde ele tem uma deficiência maior ou ele bota menos força, menos peso ali na negociação. E aí, João, agora eu volto para ti, para te não fugir da resposta. O que tu vê aí que pode ser tirado aí no âmbito prático do vendedor mesmo, de informação para tornar esse follow-up mais eficiente? Tá, vamos lá. Só explicando, não é fugindo, não. É porque ficar por último é brincadeira. ruim. Porque passa as respostas todas, fica por último, tem que ficar pensando, né? É foda. Cara, nesse âmbito de visão, eu trabalho muito dentro da Nectar com liberdade. Então, desde o começo, quando alguém consegue atingir os resultados e expectativas que a gente espera, eu não privo essa pessoa de fazer teste nenhum. Eu já tive vendedores que gostariam de fazer testes um pouco, cara, assim, pesados, sabe? Falando de coisas que não era referente à venda do produto que a gente estava oferecendo, mas para atrair a atenção do cara, sabe? Mesmo que seja uma loucura. Então, não funcionou muito bem com essa pessoa quando eu abri todo esse ponto de liberdade. Mas hoje, com o time que eu tenho, eu aposto muito na criatividade e na liberdade de cada um deles. Então, a gente faz treinamentos
dia de sexta-feira, se não me engano, às 4 às 6, onde juntam todos numa sala, e a gente leva um cara de produto para ele fazer uma sabatina com o produto, para que as pessoas conversem e entendam mais sobre o produto, e a Adassa, que é a gestora, a Head of Sales da Nectar, para poder falar sobre as abordagens. Então, ela faz uma análise prévia de tudo que está acontecendo, isso falando de uma reunião prática mesmo, né? Uma análise prévia de todas as abordagens que foram usadas, e ela já solta as dicas da próxima semana sobre a abordagem que teve melhor conversão, que teve mais abertura, que conseguiu ter aceite para passar para a próxima etapa. Mas eu ainda não vivi, eu acho que a Exact talvez viveu isso na minha frente pela quantidade. Vocês devem ter hoje o dobro da quantidade de... Você tem quantos vendedores hoje? Hoje eu tô com 19. 19, Então é quase o dobro de vendedores. Então vocês... É uma quantidade que realmente cria-se grupos, subgrupos, e às vezes, tipo aquela coisa de identificar, sabe? De ser amigo do outro, você acaba tentando fazer a abordagem do outro. Sim. Sem olhar para si mesmo, sabe? Entender, porra, eu tenho um aparato técnico legal, eu entendo bem sobre a parte técnica, não tem por que eu focar tanto em ligação. Mas não, a pessoa que eu tô do meu lado é meu brother e ele faz muita ligação, eu vou tentar a abordagem dele, sabe? Então, essa personalização da empresa para fora, na hora de falar e fazer o follow-up, a gente tem que ter da empresa para dentro, com os vendedores, e tratar um caso a caso, de entender quem são as pessoas que precisam de ligar mais, as pessoas que precisam de mandar mais e-mail, as pessoas que precisam... Eu já tive um caso desse, que era um cara que, apesar de fazer tudo no Inside Sales, dentro da Nectar teve um vendedor que ele saía para vender, às vezes, aqui em Goiânia, e toda vez ele conseguia. Ele sentou na frente, ele não tinha erro, né? Então, é uma particularidade que vai de cada um, e... no meu caso, eu era um cara, assim, horrível para bater meta de ligação. Falando de mim como vendedor, sabe? Quando eu vendi o Nectar, eu sofria pra caramba para conseguir ter esse ritual, essa rotina de quantidade de ligações. Não era o meu perfil, sabe? Mas, em compensação, eu fazia um webinar, atraía 5, 6 caras, e desses 5, 6 caras que levantavam a mão, uns 4, sabe? Eu conseguia trazer para dentro. Então, eu comecei a focar mais na assertividade do que eu fazia para poder ter resultados. Mas a galera lá sabe, e isso é fato. Eu nunca fui muito disciplinado com a rotina de ligação diária, ligação, sabe? Se tivesse um Ops me controlando, talvez eu surtaria. Eu não daria conta pelo meu perfil, sabe? Eu tô na mesma, porque o meu processo de follow-up, quando eu era vendedor, ele tinha ligação, mas era a atividade que eu acho que eu vou botar, não tão drástico assim, que o Theo não me ouça, mas não era negligenciável. Mas eu me sentia muito melhor fazendo, por exemplo, elaboração de e-mail, e tinha mais resultado com os e-mails que eu fazia do que necessariamente com a ligação. Justamente por ter um perfil mais técnico, eu conseguia passar melhor a ideia na escrita do que no verbal. Então, eu tô no mesmo cenário. Se tivesse alguém ali monitorando quantidade de ligação, provavelmente eu ia ter rodado. O meu problema não era fazer as ligações. O meu problema volume, né? É o volume. Volume, tipo assim, cadência. 4 ligações para pessoas que eu já tinha conseguido abertura, cara, eu tenho uma convicção muito grande que eu conseguiria 4 reuniões, sabe? Quando eu vendi para a Exact com o Theo, foi mais ou menos na mesma toada, sabe? Só que o que eu fiz? Acho que o Fausto também fez isso. Eu comprei Exact também, sabe? Porque foi uma forma de eu conseguir a abertura com o cara. Sim. Sabe? Eu não conseguia isso de forma nenhuma. Então, disciplina não era o meu forte como vendedor, mas eu aposto muito na criatividade, porque quando você consegue abstrair a realidade de quem está do lado de lá, e eu, super concordo com as colocações, tanto do Fausto quanto do Júlio, sobre eu vou voltar lá atrás, porque eu acho que, para quem chegou até aqui, a melhor coisa que você pode levar é o básico, porque se você não faz o básico, não adianta você chegar até aqui, desse webinar, sabe? E o básico é o quê? É sair de uma reunião com outra reunião marcada,
ser pontual e tomar nota de tudo, que foram as 3 dicas que cada um de nós 3 conseguimos colocar, e eu super apoio, e acho que isso é a base, sabe? É a base para depois daqui, aí você pensar em inovações e melhorias no processo, porque tem muita gente que não está fazendo esse passo. Com certeza. E uma coisa que tu falou, que a gente pincelou, foi a questão do perfil do vendedor, né? O vendedor reconhecer que tipo de atividade de follow-up que ele tem mais sucesso, porque como tu disse, muitas vezes eu vou olhar para o meu colega do lado e vou ver, putz, ele bota um esforço gigante em ligação e ele vende pra caramba desse jeito. Mas se eu digo pela minha experiência, se eu fosse fazer a mesma coisa que o meu vendedor do lado fazia, que era de esforço de ligação, e muitas vezes ele entrava num âmbito muito mais relacionamental da venda. O Munif, exato. Eu sentava do lado do Munif quando era vendedor, então eu tinha 2 extremos. Era o Munif. Ele é goiano, né? Goiano, gosta de um papo, usa muito ligação, usa muito WhatsApp, tem uma abordagem muito próxima do lead. E para mim, como vendedor, ter essa proximidade que ele tinha, bem relacionamental, era muito distante de mim. E aí eu tinha isso na cabeça de, beleza, o que eu posso olhar da prática dele, que eu posso trazer para a minha realidade e adaptar para a minha realidade, porque exatamente igual eu não vou conseguir fazer. Se eu for querer fazer exatamente igual, muitas vezes eu vou ter um caminho muito mais longo para percorrer como vendedor, do que se eu tirar boas práticas dali e adaptar, e muitas vezes saber que tal coisa funciona bem para mim, tal coisa não funciona, tal coisa funciona bem para ele, mas tal coisa que eu faço, talvez ele não faça tão bem, e ter essa visão, né? O vendedor de saber aonde testar tudo, obviamente, então testar todos os meios de comunicação e manter e guardar o que é uma boa prática para ele, né? Se conhecer como vendedor e como alguém que conduz um processo de follow-up. E não simplesmente tomar como uma verdade absoluta que não, o cara que mais vende faz isso aqui, então vou fazer exatamente igual. É um norte, mas é teste, é uma coisa que eu falo para a equipe. Teste é válido, só que ele tem que ter, se é um teste, se é um protótipo, ele tem que ter prazo para acontecer, né? Então eu tenho que determinar que eu vou testar de dia tal a dia tal, e eu vou ter como mensurar. Vou ter como mensurar essa efetividade e aí decidir para que caminho eu vou. E aí, Fausto, aí dentro da realidade de vocês, como é que tu vê essa questão de eficiência, além do que a gente já abordou aqui, que tu pode contribuir para esse lado de eficiência do processo de follow-up? Um dos itens, assim, antes do Pipe Run, que fez 3 anos agora, né, tinha uma consultoria, e a gente tinha agência, tinha uma consultoria, tinha outros negócios, onde é que a gente começou. Quando eu fui o primeiro implantador, terceiro, como primeiro parceiro Exact, né, e aí o que a gente fazia no follow-up no pré-vendas é uma situação diferente do follow-up da venda, né. Sim. E a primeira coisa que eu vi, assim, que era importante era qual é que era o skill do time, né? Então, assim, tinha gente que contratava um estagiário e aí queria que o cara tomasse a atitude de fazer teste sozinho. Aí o cara ia lá e mudava o processo inteiro, acabava com as métricas porque o processo mudou, né? E aí ia lá e contratava um cara sênior e queria dizer pro cara que ele tinha que fazer 40 ligações por dia. Né? Então, assim, qual que é o skill do teu time? É o cara júnior, é o cara pleno ou o cara sênior? Isso dividindo em três fatias só, né? Eu acho que isso que gera os grupos aí, os times de vendas diferentes. Sim. Porque os padrões e o skill é diferente. Então não adianta querer contratar um cara sênior e não dar liberdade para ele fazer teste, para ele atuar como é que ele está acostumado e como é que ele sempre teve uma performance. Então tu contratou um cara assim, dá liberdade, né? Você contrata um cara júnior, você tem que dizer pro cara o que ele tem que fazer, porque ele é júnior ainda, né? Então, primeira situação para a gente entender um bom follow-up e tal é entender o skill daquela equipe, e aí tu consegue separar. A gente tem muito, no Pipe, o nosso processo de vendas é focado em produto, né? Então, é muito inbound e muito focado em produto. Então, tudo que é relativo a produto, a gente não é nota, não é descritivo e tal, é um formulário mesmo, com perguntas e respostas estruturado, que aquilo ali tem que ser cumprido, né? Tem que ter aquela... Não interessa o script, se começou a primeira pergunta da última resposta, cara, se é a primeira, se é a segunda, se é a 10ª pergunta, não interessa. Tem que passar qual a ordem com que ele tem que preencher aquela estrutura ali e terminar o dia, olha, meu follow-up com a estrutura, vem cá, se eu vou usar o Challenger,
né? Vou desafiar, o cliente vai desafiar no que hoje? Em custo, né? Se eu vou usar o Bunch, o cara tem budget agora de CAPEX ou de OPEX? O cara aceita pagar mensalidade ou tem que vender anuidade? Né? Qual é que é a ideia ali? Se eu vou usar SPIN, GPCT ou qualquer outra coisa que o cara vai usar, então assim, nós usamos sempre o formulário. Então tem um padrão de formulário para aquelas respostas estruturadas, porque daí eu consigo medir. Então, se eu vou mudar o processo, eu vou botar uma pergunta a mais ou a menos, eu vou botar uma atividade a mais ou a menos, isso eu deixo a cargo do time, tá? Sim. Então, assim, cara, vocês têm que entender que a minha métrica, quando eu fiz as primeiras 100 vendas do Pipe Run lá em 2017 e 2018, a gente, agora 300 vendas eu vou ter vendedor, 500 vendas, 1.000 clientes agora, é um outro padrão. Então, assim, esses padrões, eles foram nesses 3 anos crescendo. E a gente tem agora, por causa da Covid, a gente tem um conceito lá de congelar a oportunidade, né? Então, tá rodando, cara, não vai ser agora e tal, vai congelar com uma atividade futura e tal, quando você tratar dela, vai reabrir ela e vai continuar ela como aberta e vai dar sequência, né? Isso vai ferrar qualquer métrica, porque o tempo de fechamento vai ser muito maior, o lead time de fechamento é muito maior. Como é que separa essas coisas? Então, para a gente fazer um follow-up, bom, a gente já falou do contexto daquele lead, né? A gente já falou do processo em si, um follow-up, 2, entender qual o momento do cara, qual o momento de compra da empresa, né? Qual que é o processo de compra para essa empresa, até o cara tomar a decisão e tal. A gente usa menos fatores de persuasão e tal, muito mais produto, né? Então, a gente vende em cima de realidade de ganho, de ROI. Então, cara, tu vai usar automação para fazer follow-up, porque vai reduzir a cada X pessoas. Tu vai usar a central telefônica com discadora na tua estrutura de primeiro contato, porque a cada 3 pré-vendas tu vai poupar 1 em número de ligações. Né? Então, é esse tipo de situação. Assim, se eu tenho lá, hoje deve ter uns 50, 100 clientes integrados com Exact. Cara, quando vende Exact, o que a gente indica para o cliente? Olha, faça no mínimo 4, 5 etapas de demonstração e tal, ou de visita presencial, põe no app, pega esse formulário da web, faz ele acontecer no aplicativo também. Então, a gente também usa isso. Então, sempre está estruturado, com dados estruturados no formulário, onde é que eu posso exportar para uma planilha, que eu posso olhar no BI, que eu posso fazer, ou seja, faz teste estruturado. Sim. Né? Skill, não dá para fazer teste igual, faz teste por padrão de skill. Né? Então, assim, o júnior, o pleno e o sênior. Ter essa separação e entender isso vai te mostrar, assim, cara, qual que é a performance que quer ter. A gente tem 2 anos, né? Fechou agora no mês de março, 2 anos, né? 2 anos com uma taxa de conversão padronizada no Pipe Run. Então, assim, eu sei quantos leads viram agenda e quantas agendas viram venda. E é histórico. Né? A gente se esforça muito para mudar ali 1% para cima, 2% e tal. Poxa, no mês passado, com todo aquele problemão de começando o Covid, o time de vendas, cara, as demonstrações 42% fechou. Foi uma taxa bem acima. Sim. Aí eu vou dizer assim, cara, foi mais follow-up? Não, os vendedores continuavam com 100 oportunidades cada um. A gente trabalha com uma régua lá, ideia, é 100 oportunidades por vendedor. Então o cara tem 4 agendas por dia, né, de demonstração, ele enche esse funil em X semanas, e entre cada agenda dessa de apresentação, ele tem follow-ups para fazer. Então ele tem um volume e tem uma carga horária. Como a gente tem reuniões diárias, diariamente a gente olha, cara, você fez X ligações, mandou X mensagens e respondeu X formulários da etapa de negociação. E aí a gente tem um dia por semana que a gente ouve as ligações ainda, né? Então o time mesmo, junto com pré-vendas e vendas, ouve a ligação do outro, vê argumentação, vê objeções, tratamento. Então, testar, modelar isso, pensar em formatos diferentes, vai muito separar da onde que veio o lead, quem é o skill do time, e o teste, ele tem que ser muito, muito controlado para não mexer
nos teus padrões de métricas históricas, né? No nosso caso, a gente briga por uma métrica histórica. Então, se o cara mudar o padrão de follow-up de 1 para 2, ou de 2 para 5, ou não sei o quê, e tal, ele vai estar aumentando o meu custo de CAC, Sim. vai estar aumentando o meu tempo de follow-up, e aí o meu número não vai mais fechar, né? A gente não tem fundo de investimento e tal, né? A gente é bootstrap ainda, então nosso momento é um pouco diferente, eu acho, dos demais colegas aqui. Então, cara, eu tenho que brigar em cima de 1% para melhorar 1%, 2% todo santo mês. Então, por isso que a gente faz um negócio muito controlado e tem dados sempre estruturados, né? Formulário preenchidinho com estruturado. Então, eu acho que é importante a gente, nisso, ressaltar assim, cara, Sales Ops, líder de vendas, líder de equipe e tal, dados estruturados, para isso precisa um negócio que o brasileiro odeia, disciplina, né? Vendedor odeia mais ainda, né? Se botar uma regra, a gente vai fazer de tudo para quebrar ela. Se botar um limite de desconto, vai fazer de tudo para quebrar o limite para poder fechar aquele negócio e tal. Então, assim, vendedor é o cara que quebra a regra, velho. Né? Então, começou a botar muita regra, o cara vai embora. Né? Começou a limitar muito o time de vendas e não dar argumento pro cara, vai embora. Então, assim, como é que você mantém o teu time com alta performance? Tem que olhar para esses caminhos, assim, de olhar para o time, olhar para o produto, olhar para o mercado, qual que é o fit, né? A gente vê mercados aí que, cara, capotaram, cadeia produtiva de turismo, hotelaria e tal, não tem mais. Sim. Você vai voltar no Natal. Então, as empresas que vendiam para... Então, o que adianta tu ter um baita de um vendedor, um baita de um time e não ter mercado? Né? Então, tem que encontrar o mercado certo, o momento certo, quem está comprando agora, qual que é o perfil que está comprando agora, para a gente conseguir colocar não só teste de follow-up novo, né? Mas também não deixar o que eu estou vendo muitas empresas fazerem. Assim, o cara estava lá 6, 8 meses com processo comercial e ele destruiu o processo comercial agora, né? Não tem mais métrica, o cara mudou tudo, mudou lá no Exact, tinha 10 perguntas numa rota e tal, agora tem 3, tem 5, ou ele extrapolou, agora tem 20 perguntas para ver se realmente ele vai vender, o cara botou lá 3, 4 avaliação de crédito antes de vender, então assim, cara, vai mexe controladinho, né? Sim, e é a questão de tirar a inteligência, né? Porque quando a gente fala de follow-up, a gente falou muitas vezes sobre atividade, mas se a gente for olhar para os pontos que a gente conversou que são determinantes, como conhecer o lead, ter o compromisso, o contexto, a gente está falando de tirar a inteligência desse processo e dessa ação, justamente para tomar decisão em cima dessa inteligência do dado que foi gerado, o vendedor ele conseguir ter inteligência para saber aonde ele tem que otimizar e se quiser mudar alguma coisa, muitas vezes é escolher qual, né, ele vai mudar, qual ele vai mirar para isso. Então, o processo de follow-up, sim, ele é operacional, sim, ele é baseado em atividades, mas ele pode gerar uma inteligência gigantesca, tanto para o vendedor quanto para a gestão, para dar mais eficiência, para se adaptar melhor a vários momentos, a vários desafios, mercados e, consequentemente, ter mais venda, ter mais resultado. Acho que esse é um ponto fundamental. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a participação de vocês e aí queria que vocês se despedissem e dessem aí uma última dica, se possível, para o pessoal que está assistindo, justamente para como continuar conduzindo aí as vendas nesse momento, não parar, se adaptar melhor a essa situação, para os vendedores olharem para isso e saberem que sim, é uma mudança, né, que a gente está vivendo de escala global, mas é um desafio. Acho que para todo profissional de vendas nesse momento, o principal ponto que isso agrega é um desafio que vai fazer com que ele se adaptando, ele trabalhando melhor nesse momento, consequentemente, quando voltar à normalidade, ou ao novo normal, que se fala muito, né, ele consiga ser ainda mais eficiente. E aí, vou começar pelo Júlio. Júlio, obrigado aí pela participação, obrigado pelo bate-papo, por compartilhar, e deixa o teu último recado aí para o pessoal. Bom, obrigado aí, gente, pela oportunidade, espero que tenha sido valioso aí para todos que nos assistiram, e agradecer, né, Exact Sales pelo convite, ao João, ao Fausto aí por compartilhar também o conhecimento de vocês. Bom, quem quiser conhecer mais sobre a Agendor, acessa lá, agendor.com.br, e eu fico à disposição também no LinkedIn, Júlio Paulido, só me buscar, mandar uma mensagem para a gente se conversar também, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Valeu.
Fausto, obrigado aí pela participação, obrigado por compartilhar também as visões. Acho que nós 4 estamos num desafio aí nesse momento e são 4 soluções que podem ajudar muito nesse momento, como a gente citou, né? Home office, controle, inteligência. E Fausto, obrigado aí por ter aceitado o convite e participado aí conosco. Eu que agradeço aí, obrigado aos colegas aí também. Deixar o convite para a galera conhecer o CRM PipeRun. Né? Então, tem um pacote de benefícios lá dos parceiros, então, a Exact está junto lá, lançamos esse mês, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no nosso site, tem um trial lá e tal, fala com um consultor nosso. Eu acho que o momento é esse, né? Testar, pivotar, buscar formas de vender. Estou fazendo várias lives esse mês, aí tem mais de 30 agendadas aí, né? E aí o que eu estou dizendo para a galera? Prospecte 3 vezes mais e conscientize-se que esse mês vai vender 50% do que você vendia. Então, prospecte 3 vezes mais e venda 50%, sinta-se feliz que está fazendo isso, né? Que nos próximos meses essas prospecções possam gerar negócios futuros, tá? Sucesso aí, galera! Perfeito. João, obrigado aí pela participação, Xará. Foi um papo muito bacana compartilhar um pouco da experiência aí de vocês. Deixa o teu recado aí para o restante do pessoal. Valeu. Eu acredito que é um momento muito crítico, mas que você precisa de se atentar para isso que a gente falou hoje, sobre os seus follow-ups, que o seu ICP, o seu perfil de cliente deu uma diminuída. Então, se atente para isso, se programe, se prepare mais, aproveite o tempo para isso, siga essa recomendação do Fausto, prospecta mais, porque realmente isso é muito importante para agora. E é isso, eu tô muito animado para voltar ao novo normal, queria muito saber, queria ser uma abelhinha no futuro para saber como que vai ser tudo isso. Mas estou bem animado. E eu quero repassar essa animação, porque eu acho que o Brasil tomou medidas importantes em momentos importantes, e hoje a gente bebe uma água mais pura em comparação com o resto do mundo por causa disso. Então, vamos usufruir e continuar cuidando para que tudo se normalize, né, entre aspas, o mais rápido possível. Perfeito. Pessoal, obrigado por assistirem. Foi super válida a conversa. Agradeço mais uma vez aos 3 pela participação, por terem topado o convite. E acho que o recado é justamente esse. A gente está num momento onde não se pode parar, tem que adaptar a operação, tem que conseguir ter resultado em cima disso. É um momento de muito esforço, como o Fausto falou, é um momento de prospectar mais, ligar mais, tentar mais, fazer mais reuniões e ficar muito feliz com o resultado que for alcançado, independente de qual for ele, porque é isso que vai manter a empresa faturando, a empresa rodando, tendo resultado e principalmente fazer com que saia mais forte aí desse momento. Acho que é um desafio para todo vendedor ter a resiliência que acho que todo gestor, todo diretor comercial fala desde sempre que vendedor tem que ter. Esse momento é um momento que exige resiliência extrema da equipe de vendas, mas que também vai gerar uma série de aprendizados e que vai fazer com que os vendedores que performavam na meta consigam performar acima da meta, os vendedores que eram medianos consigam estar na meta frequentemente, sempre baseado nessas questões que são premissas de todo bom atendimento de vendas e follow-up, que é botar o lead no centro disso, trabalhar em prol dele, do sucesso dele, conseguir entender muito bem e principalmente se adaptar, conseguir atender da melhor maneira, não parar. Pessoal, obrigado por assistirem. Não parem, adaptem, vamos continuar rodando, vamos vencer esse momento, vamos chegar nesse novo normal que todo mundo está curioso para saber como é e continuar vendendo até lá. Até mais, bom evento, aproveitem as outras palestras. Valeu! Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro.
Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa o vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. ExactSpotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas no mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto,
nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.